Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento. Que no digital, olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva, galera, porque com certeza era isso que a Lena queria. Galera, pois é, momentos de tristeza, né? A gente tem esses percalços na vida, as coisas acontecem da forma que a gente não gostaria que acontecesse, mas somos humanos. E aqui esse podcast, né, como vocês sabem, não é feito por inteligência artificial, não, muito pelo contrário. Aqui é bem no formatão do Nelson Rodrigues, olha só. Que ele, inclusive, tem um livro escrito chamado A Vida Como Ela É. Claro que a maioria das obras do Nelson Rodrigues foram, divulgadas através de colunas de jornais, na época em que ele ainda era vivo. E aqui, eu tenho, e como eu sou um leitor das crônicas dele, inclusive, do próprio livro, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, eu tenho uma versão desse livro aqui, publicado pela Companhia das Letras. Recomendo a leitura aí pra você, por quê? Porque, galera, muitas vezes você vê lá os influenciadores, você vê lá as pessoas, nas redes sociais, e ninguém chega, eu pelo menos tenho essa percepção de que essas pessoas nem fazem cocô, não é verdade? Parece que essas pessoas não sentem dor, parece que essas pessoas, são intocáveis, vivem, num momento pleno e constante de suas vidas. E eu, de verdade, assim, não só dentro do marketing digital, mas no contexto geral, eu aprendi que nossa vida, ela é feita exatamente de altos e baixos. Galera, inclusive recentemente, eu acho que eu falei isso aqui pra vocês, num dos últimos episódios aqui do podcast Papo Digital, que você precisa entender que sua vida, ela não vai poder ficar numa linearidade pro resto da sua vida. Primeiro, porque vai ficar muito chato, as coisas se tornariam insustentáveis, sem prazer nenhum de viver, de obter vitórias, nessa vida. E claro, por essa razão, e sabendo disso, a gente tem que entender que a nossa vida é como um exame cardiológico, Você já viu lá, ou, se você ainda nunca fez um exame cardiológico, mas você já deve ter visto aí na internet ou na televisão, em algum filme, quando aparece ali a maquininha, dos batimentos cardíacos de um paciente, fica ali um pontinho subindo e descendo de forma intermitente. E presta atenção nisso aqui, hein? Presta atenção nisso aqui. E eu convido, inclusive, você, no seu próximo exame cardiológico, você observar isso. Porque eu, inclusive, quando eu fiquei quase 2 anos intermitentes internados por conta, do acidente que eu sofri em 2018, e sendo submetido, a inúmeras cirurgias e tal. Na verdade foram 9 cirurgias, no mesmo local que eu fiz, fiquei lá internado quase 2 anos, e aí eu não tinha muito o que fazer lá dentro. Então o que eu fazia, Eu geralmente, quando eu tinha ali os prontuários próximo de mim, eu tava indo pro centro cirúrgico, ou, às vezes estava ali no quarto, onde eu tava internado, eu sempre dei uma olhada, sempre lia os exames. E uma coisa que eu percebi nos exames cardiológicos, é por isso que eu tô falando para você prestar essa atenção. Os picos, que vão para cima ali naquele exame, eles são muito mais frequentes do que os picos que vão para baixo. Olha que interessante, É uma forma até otimista da gente encarar nossa própria vida. Porque por mais que tenhamos desafios, percalços, obstáculos na nossa vida, são incomparáveis
incomparavelmente menores do que as vitórias que a gente tem nessa vida. Galera! Pois é, galera, e que você tenha essa vibração positiva ao longo do seu dia, hoje, sábado, né, dia 14, pois é, pra muita gente o carnaval já começou ontem, né, mas hoje já estamos aí começando o carnaval e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, seja descansando, aprendendo, estudando, colocando em prática o que você aprendeu, porque não adianta só, né? Eu falo isso aqui diariamente para vocês e não adianta só a gente ficar só aprendendo, absorvendo conteúdo, isso não vai te levar a nada se você não utilizar esse conhecimento para algum projeto, alguma coisa. Galera, pois quando eu li, né, eu tinha uma professora de literatura, o nome dela era Eugênia, no ensino médio, e ela que me recomendou, né, não só o Nelson Rodrigues, mas Machado de Assis, enfim, uma série, vários autores da nossa literatura. E aí eu ficava lendo aqueles livros com tantas palavras ali, difíceis de até entender, e eu ficava pensando, por que isso vai servir na minha vida, né? Pois é, galera, aí ó, hoje eu já falei aqui do Nelson Rodrigues, volta e meia aí, eu falo aí do Machadão, né, o Machado de Assis. Pois é, galera, por quê? É importante a gente ter essa ideia de sempre procurar aplicar o nosso conhecimento para alguma finalidade, né? E uma finalidade que de preferência te leve para frente, te gere resultado. Galera, pois é. E já agora sim, vamos responder o quiz digital que chegou ontem para você. Seguinte pergunta que tem tudo a ver, parece que não, mas tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, com essa introdução aqui. E a pergunta foi: qual é o percentual esperado de conteúdos sintéticos produzidos nas redes sociais agora em 2026? Primeira opção, 30%. Segunda opção, 60%. E terceira e última opção, e a opção correta, galera, absurdamente 90%. Inclusive, por que isso tem, esse quiz tem a ver com o que a gente está falando aqui? Porque eu acabei de falar para vocês que eu toco aqui os conteúdos do podcast Papo Digital como, né, a vida como ela é, né? Vocês têm que saber também, têm que entender que mesmo pessoas que vocês acham que estão lá vizinhas na rede social, enfrentam problemas, né? E claro, eu acho, na minha opinião, como comunicador, eu acredito que isso é o que nos aproxima ainda mais, né, de pessoas, de perfis que demonstram exatamente isso, a vida como ela é. E com a chegada das inteligências artificiais, e absurdamente, o que você vê hoje no seu feed de notícias da sua rede social preferida? A maioria dos conteúdos são produzidos hoje por inteligências artificiais, são conteúdos sintéticos. Neles, mas eu vejo o fulano de tal lá falando na câmera. Na maioria das vezes, esses conteúdos e a proporção disso é de se acentuar ainda mais. Galera, pois é. E tá ficando chato demais, porque você fica olhando, rolando o feed, e aí você vê lá o conteúdo, esse é gerado por IA, aí você vê outro, esse é gerado por IA, aí você vê um videozinho bonitinho, não foi editado lá no Photoshop, no Canva, não, ele foi ali, é uma IA que fez aquilo. Então, galera, o mundo, num contexto geral, ele está se tornando cada vez mais sintético, não só os conteúdos das redes sociais. E a minha recomendação para você é que você, se for o seu caso de produzir conteúdos, produza conteúdos autênticos, verdadeiros e que retratem fielmente aquilo que você está vivendo. Galera, gostou desse conteúdo? Então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!
e gratidão a todas as pessoas que se sentiram, me mandaram aí mensagens por conta da